Queridos, essa noite vamos conversar um pouquinho e a mensagem que eu pregarei nessa noite vai ser em duas etapas, a parte 1 e parte 2. Porque é um texto muito conhecido de muitas pessoas, certo? E eu creio que Deus vai falar conosco através desse texto. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra, o contexto. Quem aqui, em algum momento, já no momento que estava passando por grande dificuldade, pegou a Bíblia e foi lá no Salmo 23, levanta a mão aí, quem? Dá uma olhada aí, olha só quanta gente, é um salmo muito conhecido, não é? É um salmo muito conhecido, muitas pessoas sabem decor, de repente é um salmo que nos hospitais é o que mais é declarado ali, é falado de Salmo 123, nós queremos trazer uma reflexão sobre esse salmo que tem como essência falar da bondade de Deus, esse salmo que ele faz uma abertura, e é interessante porque o cântico hoje que foi cantado aqui, o Josué ele traz um texto ali que fala que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, onde nada terei falta, e esse texto, e a partir daí ele começa a dizer algumas coisas que esse pastor vem cuidando das nossas vidas e vem tratando nas nossas vidas. Então a essência dele é essa bondade de Deus, porque quando ele fala do vale da sombra da morte, ele vai falar dos vales. O que são os vales? Quando nós pensamos no contexto das ovelhas, o vale são aqueles buracos onde as ovelhas caem, aqueles barrancos, aquelas ribanceiras, são algo que traz dificuldade para viver, traz dificuldade para a sobrevivência, e como nós temos vale na vida, não temos? Se você pegar, você está aqui nessa noite, e de repente você vai ver que você está passando no meio do vale, você está passando no meio de uma grande dificuldade, e nós precisamos entender que o vale, ele faz parte da nossa vida, mas é extraordinário nós caminharmos com a certeza de que nós temos um bom pastor, que tem cuidado de nós temos um bom pastor que tem abençoado, tem dado suprimento, tem cuidado das nossas dificuldades. Sabe, a nossa vida ela é uma jornada, mas essa jornada Deus nos dá um mapa, e o mapa é a palavra do Senhor. Esse aqui é o mapa para nós sabermos, sabe, quem serviu o quartel aí, eu quando servi o quartel, eles largavam nós lá num acampamento, lá com um mapa na mão, e não é mapa, quem é militar não pode falar mapa, é a carta topográfica, e aí e era aquela carta topográfica, e você olhava ali e vinha aqueles desenhos, eu tenho que ir do ponto A para o ponto B, e a nossa carta, nosso mapa é a palavra do Senhor. Mas sabe, junto com esse mapa nós recebemos também a bússola que dava a direção. Eu tinha que primeiro colocar essa carta no nível, e aí eu colocava a bússola, eu sabia se eu ia para cá, ou ia para cá, ou ia para cá. Sabe, a nossa bússola é a nossa mente, é aquilo que nós pensamos, essa é a bússola, porque nós somos seres racionais, nós conseguimos estudar a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos capacita a interpretar e a caminhar, sabe, mas Deus nos deixou também um conselheiro que nos orienta como caminharmos, que é o Espírito Santo. Queridos, essa jornada da vida, nós precisamos confiar no nosso bom pastor, sabe, esse Salmo 23 que nós vamos estudar, são 6 versículos, nós vamos estudar os 3 primeiros hoje, e nós finalizamos na quinta-feira que vem. Ele foi escrito por Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, certo, e quando nós olhamos para esse Salmo, nós identificamos ali uma poesia, que relata essa dimensão do cuidado de Deus. Só que Davi, embora ele fosse um pastor de ovelhas, ele escreve esse salmo, não na perspectiva do pastor, ele escreve esse salmo na perspectiva da ovelha, olhando para o bom pastor, identificando como esse bom pastor tem cuidado de nós. De repente você está aqui nessa noite, você está se sentindo meio abandonado, meio desgarrado, meio fora da curva. Eu quero te dizer que nós vamos falar hoje sobre um bom pastor, que tem olhado para você e falar assim: deixa eu cuidar de você. Esse bom pastor, ele tem todo o interesse de fazer você crescer, de você desenvolver todo o seu potencial.
de você passar pelo vale, sem deixar ser atingido e ser fatalmente derrubado por esse vale. Enquanto nós formos avançando por esse salmo, nós vamos estar fazendo um paralelo do relato histórico, da condição geográfica, que estava naquele momento que Davi escrevia esse salmo. Você pode abrir lá? Salmo 23, muito conhecido. Nós vamos estar lendo esse salmo. É algo que muitos devem saber de cor, certo? Tem muitas pessoas, quem veio da origem católica, deixava o Salmo 23 aberto lá na sala. E assim, é um salmo que ele fala muito aos nossos corações. E nós precisamos estar com o coração sensível para ouvir. Você chegou aqui, você está com o coração preparado? Eu quero desafiar você a se preparar para ouvir o que Deus tem para falar. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos orar antes de ler esse salmo. Fecha seus olhos. Eu queria desafiar você. O que tem roubado a alegria do teu coração? O que tem roubado a sensibilidade? O que tem roubado a tua capacidade de ouvir a voz de Deus? Eu quero desafiar você a colocar isso diante do Senhor. Quero que você ore aí e fale assim: Deus, fala comigo o que o Senhor tem para falar nessa noite. A palavra do Senhor vai ser lida. Peça que Deus fale contigo. Deus amado, nós vamos agora ler a sua palavra, esse salmo tão especial, essa poesia linda deixada pelo Senhor através da vida do rei Davi. Esteja falando aos nossos corações, tudo que estaremos refletindo hoje, que possa vir do trono da graça para os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 23, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Amém, glória a Deus. Texto precioso. Davi, ele cuidava desse rebanho, um rebanho de ovelhas antes dele ser rei, né? Embora ele fosse ali um pastor, ele olha para aquelas ovelhas com tanto amor, né? Antes de analisarmos esse salmo, eu queria tentar colocar aqui um contexto histórico do ambiente cultural da época. Naquela época, e até hoje, você vai ali naquela região, você pega a região ali de Judá, a região de Israel, eu tive, junto até com Osmaí, nós estivemos lá em 2013, e existe um deserto muito grande, é tudo pedra, é tudo sem vida, e daí tem algumas regiões que nós podemos chamar ali os oásis, onde tem água, e ali tem vida, e ali, de repente, nós conseguimos ver a vegetação, mas tem muitos lugares que é totalmente escasso, e é pedra, e é poeira, e é um lugar que chove quase nunca, né? E é muito interessante. Então, quando os pastores de ovelha, e até hoje tem muitos ainda beduínos que têm essa prática, os pastores, eles têm que tirar as ovelhas aqui do curral, e eles têm que passar por um deserto para chegar até esse oásis. Então, ele tem que sair normalmente bem cedinho, ele sai de madrugada, para não pegar o sol a pique, o sol mais forte durante o dia, porque seria insuportável ele atravessar o deserto nesse sol forte, né? Nós estivemos lá, nós subimos você subiu no Monte Sinai também? Nós subimos juntos, no Monte Sinai, e nós saímos da base, era 00:30, para chegar às 5 horas da manhã, no topo do Monte Sinai, onde Deus ali entregou os 10 mandamentos, e é algo muito interessante, tem que ser de madrugada, porque durante o dia ninguém consegue, porque é insuportável, ainda mais alguém que não está acostumado com o clima daquela região. Então os pastores, ele pega aquelas ovelhas, e ele passa pelo deserto para levar até o oásis, até onde tem a vegetação, até onde tem alimento e tem água.
E aí ele fica lá, enquanto as ovelhas estão se alimentando, os pastores estão ali cuidando das ovelhas, cuidando daquele rebanho. E esse era o contexto, né? E então, entre o curral e o oásis, onde tinha o alimento, sempre tem o deserto, e esse deserto teria que ser atravessado. Quando nós fazemos um paralelo nas nossas vidas, a nossa vida é mais ou menos isso, é mais ou menos assim. Nós estamos sendo cuidados aqui, né? E o nosso curral, nós nascemos dentro de um contexto, sendo protegido, mas chega um momento que nós temos que enfrentar a vida, certo? E quando nós vamos enfrentar a vida, nós vamos ver que a vida não é sempre muito colorida, né? Quando criança eu não tenho a preocupação se o dólar vai subir, se não vai subir, será que o Bolsonaro vai ganhar, será que o Haddad vai ganhar, será que o Ciro vai ganhar, sabe? Eu não tenho essas preocupações. Quando criança está olhando e está se divertindo com aquilo, e vendo as pessoas brigando por WhatsApp, por causa de política, e gente colocando quem não vai votar de fulano, sai do meu WhatsApp, e está virando uma confusão, está virando uma grande bagunça tudo isso. Mas sabe, quando eu olho para as crianças, elas não tanto faz, certo? Porque elas estão ali num ambiente protegido, elas chegam ali, elas não sabem o que os pais passam durante o dia para poder ter o alimento, para poder ter a estrutura, certo? Aí ele vai ficando jovenzinho, ele vai começando a entender um pouco mais. Mas aí eu venho para a vida adulta e eu estou caminhando, e aí chega um momento que eu preciso tomar uma decisão, e de repente uma decisão onde Jesus é apresentado para mim. Será que eu aceito? Deus toca o meu coração e eu tomo uma decisão ao lado de Jesus, e aí, mas até eu ser promovido para a glória com a minha salvação, eu tenho que passar por um contexto onde as lutas virão, onde os vales virão, e muitas alegrias virão. E como essas ovelhas que passam sendo cuidadas pelo pastor, nós podemos passar por esse deserto sozinhos. E quando a ovelha tenta atravessar aquele deserto sozinho, ela cai na ribanceira, ela vai se perder, ela vai cair num buraco, ela vai ser consumida por alguns animais. Mas quando ela deixa ser cuidada pelo pastor, ela vai chegar lá no oásis, ela vai conseguir se alimentar, ela vai conseguir se hidratar, e ela vai voltar. E ela vai voltar para o curral, e ela vai ser cuidada pelo pastor ali. Então, de repente, você está aqui, você tem lutado sozinho, sozinha. Eu quero te dizer que existe um bom pastor, que quer cuidar de você. Esse bom pastor que quer te conduzir, para evitar que você caia no vale, para evitar que você seja consumido por um animal, certo? O que Deus quer que você faça, é que o que aquelas ovelhas fazem com o pastor é confiar. E quando nós olhamos ali no versículo 1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Esse salmo ele foi escrito pela língua hebraica, através da língua hebraica, a língua original. E nós identificamos que o nada me faltará, ou de nada terei falta, ele tem o sentido, né, que nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Isso não quer dizer que nada me faltará, que eu vou ter tudo que eu quero. Isso quer dizer que nada terei falta, ainda que eu tenha tudo. Você vai ter o essencial. E Deus pode te abençoar ainda muito mais. Sabe, e quando nós olhamos a essência desse salmo, esse versículo primeiro, ele é a base de todo o salmo. Que o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. E quando eu olho para a vida das ovelhas, as ovelhas têm duas características também, que me ajudam a entender um pouco o contexto que Davi escreveu esse salmo. Uma das características das ovelhas, é que ela é muito medrosa. Ela é muito medrosa. Então assim, você vai ver que ela anda sempre em bando, né? Ela dificilmente está isolada. Se você já teve um lugar onde tem um grande número de ovelhas, elas estão sempre em bando ali, e se elas se sentem protegidas, elas até se afastam um pouquinho, mas elas caminham juntos, porque ela tem muito medo. E por isso que, uma outra característica, é que o pastor, ela conhece a voz do pastor, ela conhece o cheiro, ela identifica o pastor, e isso faz com que ela dificilmente consiga se adaptar com o outro. Por isso que, normalmente, quando tem um rebanho muito grande de ovelhas, tem 2 ou 3 pastores, porque se faltar um,
elas não têm as consequências de se ver afastada desse pastor. Sabe, então ela não aceita muito essa troca, né? E isso quer dizer o quê? Que o nosso Deus, como bom pastor, você não vai conseguir substituí-lo. Por isso que, se você olhar o contexto lá de Israel, ou de ovelhas como um todo, as pessoas normalmente, quando elas estão numa idade apropriada, elas vendem para o frigorífico. Porque se você passar para outro pastor, essa ovelha ela vai parar de comer, ela vai ter dificuldade, e ela vai perder seu valor monetário. Lá em João 10, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: eu lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Qual voz você tem ouvido? Quem tem sido o seu pastor? Será que você tem ouvido a voz do Senhor como seu pastor? Ou você tem tentado se adaptar com outro pastor? Com outro cuidador de você? Será que você tem buscado que o gerente do banco cuide de você? Ou o teu empregador cuide de você? Ou a tua família? Quem você tenha delegado algo que é exclusivo do Senhor, que é ser o nosso bom pastor. As ovelhas, elas não conseguem atravessar sozinhas aquele deserto, e elas têm um pastor que acompanha ali. E nós também não podemos decidir caminhar sozinhos. E quando nós olhamos para esses versículos que nós vamos analisar hoje, vai ser o versículo 1, 2 e 3. E eu quero destacar aqui três destaques, três coisas que o bom pastor gera em nós, que é o descanso, o refrigério e a restauração. Descanso, refrigério e restauração. Vamos lá, no versículo 2 ele diz ali: em verdes pastagens me faz repousar. O que é repousar no Senhor? Hebreus 4:1 ele fala no descanso no Senhor. Descansar no Senhor não é descansar do trabalho, mas é descansar, não é descansar do trabalho, mas descansar no trabalho. Eu não tenho que caminhar e avançar na minha vida, mas eu tenho que deixar de caminhar, mas eu tenho que descansar nessa caminhada. Sabe, muitas pessoas não conseguem descansar no Senhor. E sabe por que não consegue descansar? Porque, cá entre nós, essa vida tornou um negócio tão doido. As pessoas não conseguem tempo para descansar, quanto mais descansar no Senhor. E a prática do dia a dia tem gerado um reflexo muito grande na vida espiritual, na tua comunhão com Deus, na vida com o Senhor. Quer ver? Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Você não precisa levantar a mão, não. Você é um workaholic? Quem sabe o que é o workaholic? Alguém sabe aí? Algumas pessoas? Workaholic é aquele que vive para trabalhar. Sabe aquelas pessoas que trabalham 16, 18 horas por dia, de segunda a segunda, que não descansa? Será que você é um desses? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Será que você está sempre com pressa? Se você está sempre com pressa, sempre tem que correr atrás de alguma coisa, cuidado, você pode ser um workaholic. Será que a sua lista de afazeres do dia é sempre maior do que o seu tempo? Esse sou eu. Minha lista sempre, mas Deus tem me dado graça. Será que você usa o dia de folga para avaliar aqueles trabalhos que você não conseguiu cumprir durante a semana? Meu dia de folga é sexta-feira. De repente você tem um dia de folga lá no sábado, no domingo, e de repente você pega lá, você vai dar uma olhadinha, ver aquilo que você não conseguiu terminar no teu expediente. Cuidado. Será que as pessoas têm falado para você desacelerar? Será que quando você está de folga, você se sente culpado? Sabe a pessoa que não consegue tirar férias? Faz 10 anos que eu não tiro férias. E enche o peito para dizer ainda. Tem pessoas que acham que para ser importante tem que ter agenda cheia.
Cuidado, cuidado. Ou de repente você só consegue parar quando vem uma doença, e aí você para. Sabe, esse ritmo da vida faz com que as pessoas se acostumem a viver uma vida acelerada. E essa vida acelerada, ela tem reflexo na minha comunhão com Deus. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ter um período de qualidade com o Senhor. Eu não consigo ter o meu tempo devocional, eu não consigo ter um tempo de oração, e eu acabo vivendo uma vida acelerada, e eu acho que os versículos que eu recebo por WhatsApp, eles alimentam alguma coisa. Quem está se alimentando de versículo de WhatsApp, ultimamente está se alimentando lá do versículo 17, porque o que aparece de negócio ali, né? O Inário 17, porque não sei o que 17, não sei, sabe, o pessoal tem uma criatividade, é muita criatividade. Quem se alimenta de versículo do WhatsApp está vendo tudo versículos viciados com a política, e você vai ver que versículo do WhatsApp não alimenta ninguém. Quando Deus fala que nós podemos experimentar descanso do bom pastor, para nós experimentarmos o descanso do bom pastor, primeiro, nós precisamos ter a intimidade com esse pastor. Quando nós falamos das ovelhas, elas atravessam, e quando elas chegam naquele pasto verdejante, você vai ver, você pode ver fotos, você já deve ter visto algumas imagens, o pastor fica lá sentado, observando aquelas ovelhas, protegendo aquelas ovelhas, e ali elas conseguem experimentar descanso, porque o pastor cria um ambiente, que elas não têm tantos sustos, e elas conseguem descansar. Você tem conseguido descansar no Senhor? Você tem conseguido descansar no Senhor? Sabe, sem perceber, eu posso rejeitar o descanso do Senhor e viver escravo de um ativismo, da falta de equilíbrio na minha vida. A falta de descanso, ela gera algo que traz uma distorção tremenda. Mas o versículo ali, ele continua: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Me conduz a águas tranquilas. Outra característica da ovelha, que é com relação ao medo, e quando ela chega lá, ela fica tranquila, tomando água, se alimentando, e o nosso bom pastor, ele quer levar você a experimentar essa tranquilidade e esse refrigério. Às vezes parece que está tão difícil, parece que o negócio está pegando fogo, e quando vem o Senhor e fala assim, entrega para mim, você consegue descansar. Sabe aquelas pessoas que às vezes tem uma enfermidade na casa, não sei se você já viu essa realidade, eu já vi muito. Então tem um único filho que cuida de um pai idoso, uma mãe idosa, aí ele vai para o hospital, e normalmente quando há uma internação assim, vai ficar uma semana lá, e essa pessoa não tem ninguém para ajudar, e ela está lá, ela tem que ficar durante o dia, porque a lei não permite ficar sozinha, e ela dorme à noite, normalmente dorme sentada, sabe, aí ela passa uma noite ali, ela passa 2 noites ali, mas de repente, chega alguém e fala assim, pode deixar, hoje à noite eu vou dormir aqui, vai descansar. Uau, que refrigério, que refrigério. Sabe, tem momentos que parece que está pesado, e eu estou com aquela dificuldade financeira, e o negócio está complicado, daqui a pouco sai aquele dinheiro imprevisto, e vem, ufa, eu vou conseguir pagar essa conta, que refrigério. O que tem acontecido, as pessoas não têm conseguido perceber, que o nosso bom pastor, ele fala assim, entrega para mim, porque eu quero dar um refrigério para você, eu quero que você descanse, e que você relaxe, porque eu estou cuidando de você. Não adianta você passar a noite se preocupando com isso, fica tranquilo,
deita e descanse, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando. Como é que você tem caminhado? Você tem entregue para o bom pastor essa tua carga, que você tem carregado e que está pesada, que o nosso bom pastor fala assim: entrega, eu quero cuidar de você. Eu sempre uso uma ilustração, que a ilustração que eu tenho na minha vida, quando eu entreguei completamente para o Senhor, e agora eu vejo muitas coisas, porque Satanás, ele é estrategista, ele está jogando setas inflamadas para tentar derrubar você. Não se engane, Satanás, o projeto dele é destruir a sua vida. Mas sabe, quando nós estamos firmados no nosso bom pastor, a imagem que eu tenho é de Deus me abraçando e falando assim: no meu filho ninguém toca, no meu filho ninguém toca. Talvez o que você precisa experimentar é essa entrega, aonde você se sinta abraçada pelo Senhor. Quando aquelas ovelhas estão pastando naquele verde, perto daquela água, o pastor está de olho, e ele fala: aqui ninguém chega. O próprio Davi, ele fala que ele enfrentou ursos e leões para defender as ovelhas. Quanto mais o nosso bom pastor. Pare de lutar sozinho, confie no bom pastor. Mas sabe, quando nós continuamos no versículo 3, restaura-me o vigor. O Senhor está falando aqui de restauração. Sabe, o cuidado do pastor após a jornada no deserto, ele revigora a energia das ovelhas, ele vai cuidar delas, ele vai dar uma última refeição, e ele vai fazer a contagem, para ver se não se perdeu nenhuma. Restaura o meu vigor. Aquelas ovelhas, elas vão lá, elas se alimentam, elas tomam água, mas elas voltam até o curral, e isso é desgastante. Foi aquele dia escaldante, e de repente o vigor e a restauração está acontecendo. E quando nós trazemos para as nossas vidas, o nosso bom pastor quer revigorar, quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o seu vigor. Talvez você anda desanimado, você anda cabisbaixo, você anda sendo uma visão derrotada, tudo na vida parece que dá errado para mim, nada dá certo. Deus quer trazer restauração. Qual restauração você precisa experimentar? Uma restauração emocional. Você emocionalmente abalado, você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer que você não precisa olhar no fim do túnel para encontrar a luz, você tem que olhar para cima, tem que olhar para o Senhor, você vai encontrar a luz, essa luz que restaura, que vem do bom pastor. De repente você já desistiu do teu casamento, eu quero dizer que Deus quer restaurar, o nosso bom pastor, que vem aqui que eu quero restaurar o teu casamento. Minha vida profissional, já estou indo para outra área, não dá mais. Eu quero dizer que se Deus está colocando uma convicção no teu coração, vai para outra área. Mas se Deus não está dando paz, persevere e fala assim: Deus, eu vou perseverar, porque eu sei que o Senhor vai me restaurar. Qual a restauração que você precisa buscar no nosso bom pastor? Aquelas ovelhas, eu fico imaginando elas chegando no curral, e elas sendo alimentadas e sendo cuidadas por aquele pastor. Elas são restauradas, elas vão dormir com tranquilidade. Talvez você precise olhar para o teu bom pastor e falar assim: deixa o meu Deus fazer coisas novas. Sabe, quando ele fala ali, restaura o meu vigor, ele termina: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me da vereda da justiça. Não sei se você já viu aquela imagem onde o pastor vai na frente, falando e às vezes cantando, e as ovelhas vêm atrás. As ovelhas conhecem o seu pastor, e elas seguem o pastor, porque sabe que o pastor vai levar em lugares seguros,
aonde não vai cair numa ribanceira, aonde não vai ser consumido por um animal. E quando nós falamos em guiar pela vereda da justiça, na quinta-feira que vem eu quero falar um pouco sobre as características do cajado, mas eu quero dizer que muitas vezes o pastor precisa ir lá e disciplinar uma ovelha que está tentando sair do bando, sair daquele reduto, porque ele está querendo se desviar do caminho da vereda da justiça. Então a história de uma comitiva que estavam passando ali pelo deserto do Sinai, e de repente ele vê a imagem daqueles pastores, um pastor ali cuidando de algumas ovelhas, e algo chama a atenção, porque um pastor foi lá, pegou uma ovelha, e ele quebrou a perna da ovelha, e ele pegou, e as pessoas viram aquilo ali, acharam aquilo ali um absurdo. Como é que esse pastor está fazendo isso? Ele está brincando com essas ovelhas, os animais têm que cuidar, não fazer isso. E eles pediram para aquele guia parar naquele lugar, e aquele pastor, ele pegou, colocou a ovelha no colo, e ele começou a enfaixar a perna daquela ovelha. E aí o guia chegou, e na língua nativa, perguntou o que ele estava fazendo, por que ele tinha feito aquilo. E aquele pastor explicou, que porque aquela ovelha era muito rebelde, muitas pessoas já haviam falado para ele matar, e mandar para o matadouro, porque aquela ovelha gerava muita energia, ela toda hora fugia, toda hora ela saía do grupo, e o pastor tinha que sofrer muito para ir atrás, e ele tinha que, e as pessoas já tinham falado, mata essa ovelha, você elimina ela, mas aquele pastor falou assim, não, ela faz parte desse grupo, ela é minha ovelha, mas ela precisa aprender, que ela tem que estar perto do grupo, então eu quebrei a perna dela, e eu vou enfaixar, e eu vou carregá-la nos meus ombros, até que ela perceba, que ela tem que caminhar junto, a perna dela vai ser sarada, mas a atitude dela vai ser sarada. De repente você está caminhando, e o bom pastor está direcionando um caminho de justiça, um caminho onde você vai encontrar bênção sem medida, mas você insiste em se desviar, você insiste em falar assim, deixa eu tentar do meu jeito. O nosso bom pastor está dizendo nessa noite para você, que ele quer te guiar na vereda da justiça, por amor, por amor. Se você está passando por uma luta, por uma provação, pode ser que o bom pastor está quebrando a tua perninha, para que você consiga olhar, e se achegar, e sentir o cheiro, e sentir a voz, e sentir o cuidado do bom pastor. Que Deus está falando no teu coração nessa noite. O seu bom pastor quer cuidar de você. Pare de se debater. Ele quer te guiar em um caminho de amor e de justiça. Você pode fechar seus olhos. Esse salmo, ele é extraordinário, porque ele nos traz verdades absolutas. Verdades absolutas. Com o que você tem lutado? Como você tem lutado? Sozinho? Como você tem sofrido? Sozinho? Como você tem enfrentado suas provações? Sozinho? Eu quero te dizer que o bom pastor está dizendo, venha, entregue, eu quero restaurar, eu quero fazer nova todas as coisas. Mas para nós podermos entregar, nós precisamos conhecer, nós precisamos entregar completamente. Eu quero desafiar, de repente você está aqui nessa noite, você conhece o bom pastor? Você conhece esse Deus que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna? Esse nosso Jesus, o nosso bom pastor,
Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te dar um descanso. Ele quer te dar um refrigério. Ele quer te guiar na justiça. Se você está aqui nessa noite e de repente você nunca fez uma entrega plena, eu quero desafiar você a fazer isso nessa noite. Ore você e o Senhor dizendo: Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero poder entregar para que o Senhor comande a minha vida. Faça essa oração de entrega. Faça essa oração de entrega. Deus vai confirmar no teu coração. Se você fez essa oração, levante uma das mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém lá atrás? Graças a Deus, graças a Deus. Aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Queridos, eu quero agora falar com você que está passando por um deserto, está passando por um vale. Talvez nessa noite você vai precisar entregar esse vale, colocar diante do Senhor e falar assim: Deus, eu não aguento mais, eu não vou conseguir sozinho, eu não vou conseguir sozinha, eu entrego diante do Senhor. Deus, eu preciso experimentar esse descanso. Há tanto tempo que eu não consigo descansar no Senhor. Eu preciso descansar. Eu preciso de refrigério. Eu preciso ser instruído pelo meu bom pastor. Ore aí, coloque diante do Senhor, fala: Deus, me ajude a entregar. Eu quero conhecer a sua voz, eu quero ser cuidado pelo Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Faça uma oração diante do Senhor. Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas provações. Amém. Eu queria desafiar você aqui. Tem algo para entregar para o seu bom pastor. Nessa noite, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, vai ficar de joelhos aqui. Ao você fazer isso, você vai estar dando um passo para entregar essa tua aprovação, entendendo que o nosso bom pastor quer te dar o refrigério. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos esse cântico. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você vem com uma fichinha que tem aí na frente na sua mão, vem aqui, se coloque de joelhos. Nós vamos terminar esse tempo orando de joelhos. Sai do seu lugar. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz do Senhor está te chamando. Entrega, como aquelas ovelhas que confiam no seu bom pastor. Traga diante do Senhor a tua aprovação. O teu impossível, coloque diante do Pai. Sai do seu lugar, vem à frente. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Levante suas mãos e se renda. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, porque a cruz do Senhor nos alcança, a cruz do Senhor nos atrai. Eu louvo ao Senhor por essas vidas que estão aqui à frente. Louvado seja o Senhor por cada vida que nessa noite toma uma decisão dizendo: eu me entrego ao meu bom pastor, eu entrego minhas provações ao meu bom pastor, eu entrego o meu deserto ao meu bom pastor, eu entrego o meu vale ao meu bom pastor, entendendo que o Senhor quer cuidar, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor quer que nós descansemos no Senhor, quer nos dar refrigério. Deus, louvado seja o nome do Senhor, que esses irmãos e irmãs tenham confirmado no coração deles essa entrega de caminhar na justiça do Senhor. Abençoa, Deus, cada vida, abençoe cada vida que está aqui à frente, que nós possamos ver o agir do Senhor na vida de cada um deles, que eles possam crescer, que eles possam experimentar bênção sem medida, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Abençoa, Deus, restaura as famílias, restaura vidas. Deus, tira toda a mentira de Satanás. Nós repreendemos, nós queremos sim ver o Senhor crescendo na vida de cada um deles, que eles possam ter a paz que excede o entendimento, que eles possam confiar que o Senhor os conduz a águas tranquilas, às pastagens verdes, com muita fartura, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, abençoa, Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, queridos, queridas, que Deus abençoe a vida de vocês.